Vamos continuar aqui com o nosso projeto de criação de PDV na nuvem e eu vou estar falando alguns detalhes que ocorreram nesse projeto até o presente momento e basicamente eu acredito que o que falta para a gente concluir, beleza? Lembrando que esse projeto, para você que não sabe, é um projeto de criação de PDV para a nuvem, utilizando algumas as ferramentas como Delphi e IntraWeb, tá? E a ideia é ter um PDV funcional em até 3 dias, tá? Vamos voltar para o projeto aqui para falar para vocês as mudanças que ocorreram. Bom, é o seguinte, eu já adiantei algumas partes, tá? Então, não, você não precisa se preocupar com isso, relativamente, porque boa parte do que eu fiz em off, né? Eu vou estar refazendo algumas coisas aqui. Então, eu só adiantei algumas coisas porque, querendo ou não, o projeto de um PDV para terminar em 3 dias não seria um PDV 100% funcional se comparado aos que existem hoje no mercado, né? Obviamente que isso aqui é um exemplo para vocês entenderem o poder da ferramenta, mas a gente também não quer fazer uma coisa nada funcional, né? A gente quer fazer um projeto que funcione de fato, e você vai ter uma base de como ele funciona aí nos seus projetos, beleza? Se você, obviamente, escolher utilizar essa ferramenta. Então, o que foi que eu adiantei aqui? Bom, é o seguinte, o que eu adiantei aqui foi somente a parte de pesquisar o produto na base, né? Então, eu tenho aqui minha base de dados Firebird, eu tenho aqui a tabela produtos, e aqui na tabela produtos eu tenho alguns itens, né? Eu tenho 3 itens aqui, beleza? Então eu tenho alguns campos aqui. E como é que funciona a minha aplicação? Eu estou aqui com a aplicação, deixa eu atualizar, tá? Porque essa aplicação é bacana porque ela tem um esquema de timeout. Então, deixa eu atualizar somente para ela voltar aqui a funcionar, ok? E ele está carregando aí, beleza. Então ele trouxe aqui os nomes padrões, né, dos componentes, né? Então a gente vai estar fazendo essa alteração também, porque não é legal, não é legal ele trazer esse valor de padrão, tá? E como é que ele está funcionando aqui? Bom, essa aqui é a tela que a gente construiu na aula passada, então se você não viu, assiste aquele vídeo. É longo, mas é bom você assistir, tá? E a ideia é a seguinte, né? A ideia é que quando o usuário estiver utilizando esse PDV e ele não sabe de cabeça qual o código de barras do produto, então o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar por ele. Então, se ele clicar em pesquisar, ele vai estar selecionando aqui os itens dentre a lista dos produtos que ele tem cadastrado no sistema, beleza? Então, no caso aqui eu tenho 3 itens, então pode ter mais itens, né? Então, eu queria fazer um pedido aí para você que está assistindo esse vídeo. Se você de repente puder ceder uma base de dados aí para teste, né? Que tenha no mínimo aí essas 3 informações: código de barras, descrição do produto e valor unitário, para a gente testar aqui com bases massivas se de fato essa tecnologia vale a pena investir. Então, coloca aí o link para a gente baixar. Eu testo aí no próximo vídeo para vocês. Beleza? Para quem puder ceder, né? Aí seria ótimo a gente fazer esse teste aqui. Beleza? Então, tranquilo. O usuário estando nessa tela, ele escolhe o item aqui que ele quer e a informação volta para o PDV, né? E já vem com as informações todas preenchidas, né? O que é muito bacana. Então, a partir daqui ele pode fazer a alteração do preço, né? Colocar aqui outro valor. No caso não está funcionando ainda, mas a ideia é que quando ele alterar o valor aqui, esse valor unitário, ele vai fazer um cálculo, né? E gerar para mim um valor aqui correspondente nesse campo de valor total, né? Então, a partir daqui, faltou a gente esquecer, a gente colocar um outro botãozinho aqui que seria adicionar item, né? Que a gente não, observando agora, não tem esse botão aqui. A gente vai estar incluindo então. Quando ele adicionar, o produto ele vem para essa lista aqui. No caso aqui, esses itens aqui são somente um exemplo, né? Se você assistiu o primeiro vídeo, então você sabe que isso aqui é somente um exemplo modelo de como é que os itens vão estar se adequando dentro dessa ordenância aqui, desse grupo aqui, ok? E aqui eu posso manipular, né? Então aqui eu posso manipular os itens conforme ele não vai estar, toda essa parte de cima aqui, ela vai estar sendo fixa, né? E a parte móvel vai ser a parte somente aqui dos itens propriamente ditos, né? Vou fazer o possível para terminar essa série aqui em três vídeos, né? Mas se não der, a gente estende um pouco mais, ok? Porque a ideia é apresentar para vocês uma sugestão no último vídeo dessa série, tá? E seria muito bacana se vocês participassem do projeto, beleza? Então vamos continuar. Primeiramente, vamos alterar, fazer essa correção de que quando a gente atualizar a tela, né? Deixa eu atualizar aqui novamente. Ele não venha com esses campos aqui preenchidos, beleza? Então vamos fazer o seguinte, como essa alteração ela precisa ocorrer no servidor, então eu preciso parar o servidor, tá? Então, vou parar aqui. Beleza, servidor parado. Vamos aqui no Form Show da minha tela. Vou aqui em Form Show.
E aqui tá a rotina para ele trazer os itens, né? No caso aqui eu tô na tela principal. Aqui ele vai estar trazendo os itens. Ah tá, isso aqui é uma rotina para que caso eu selecione aqui, caso eu vá lá na tela de produtos para selecionar um item e eu selecione, ele vai procurar se essa variável aqui ela foi preenchida, ou seja, se ela é diferente de vazio. Se ela for diferente de vazio, então faça isso aqui. Se não for, então obviamente aqui a gente entende que é um campo, ela não está preenchida, não houve nenhum tipo de seleção. Na verdade, aqui, que ali está no form show, não tem problema eu limpar os campos aqui. Então, eu vou limpar os campos aqui. No caso aqui, eu vou... Vamos colocar os itens aqui. Então, vai ter LBL, descrição, caption, recebe vazio, EDT, W, EDT, código de barras, caption, vai ser vazio, W, EDT, quantidade, caption, vai ser vazio, e WEDT, valor unitário, ponto caption, também vai ser vazio. E aqui eu vou garantir que o meu valor unitário, meu valor total, né, também seja vazio. Só que não tem campo, a gente não tem campo aqui de valor total, né? A gente precisa incluir duas coisas, né? Campo de valor total. A gente vai estar incluindo esses dois campos aqui também, que vai ser importante. Porque a ideia é o seguinte, quando a gente tocar no item, essa informação aqui do item que eu selecionei, ela tem que vir aqui para cima, tá? Porque aqui eu vou poder, com esse item aqui ativo, né? Em foco, vamos colocar assim, ele vai poder editar editar o item, no caso editar a quantidade, ou ele vai excluir o item aqui do PDV, porque obviamente o usuário de repente colocou errado, então a gente tem que ter essas duas opções aqui para que ele possa fazer isso, beleza? Então vamos colocar aqui dois campos, né? No caso é o campo, é mais um edit, né? Um edit aqui para valor total, tá? Então vamos pegar aqui esse modelo aqui, colocar IW EDT valor total, tá? E a gente aproveita e já limpa ele aqui, IW EDT valor total ponto caption, recebe vazio. E mais um botão, né? Que é o botão de adicionar o item, né? Então vamos aqui colocar mais um botão e vamos adicionar aqui, mudar o name dele, né? Tá aqui, ó, IWBTN adicionar item, tá? Beleza. Agora que a gente colocou dois novos componentes, a gente precisa fazer a associação no HTML. Então vamos voltar aqui para a principal e vamos colocar aqui, tentar encaixar. Na verdade já tem, né? O valor total já está aqui. E a gente somente vai fazer o seguinte: vai comentar, poder comentar aqui, né? E aqui a gente coloca o nome do componente, né? E valor total. Beleza? Campo adicionado. Agora a gente vai colocar mais um botão, né? Que seria o adicionar, né? Então vamos colocar mais um BR aqui. E aqui a gente coloca ele, né? Então vamos voltar aqui. E agora a gente coloca mais um item aqui. Adicionar item. Maravilha, né? Show de bola. Então se a gente rodar aqui a nossa aplicação, tá aqui. Vamos voltar aqui, vamos atualizar. Beleza? Então ele limpou os campos aqui. Faltou a gente alterar aqui esse nome padrão dele, mas ele já veio com os campos aqui preenchidos, né? Então, no botão de adicionar veio aqui e o campo de valor total também está aqui. Show? Vamos alterar aqui esse nome aqui do adicionar item, só que eu vou estar alterando isso em tempo de execução, tá? Então deixa eu aqui no meu form show e vou aqui sair desse campo aqui, colocar IWBTN adicionar item, ponto caption, recebe adicionar item. Show? Maravilha. Vamos colocar um outro espaçamento aqui entre esses itens. Estou achando muito apertado esse grupo aqui, ó. Então vamos alterar isso, né? Vamos colocar mais um BR aqui, tá? Vamos agora compilar novamente e ver como é que ele fica. Deu um espaçamento aqui, eu acho que tá bacana a princípio, né? Vamos tentar colocar esse botão aqui, adicionar item, parecido com esse aqui. Só que eu vou tentar deixar ele com uma cor diferente. Vamos colocar um amarelo de repente. Vamos alterar aqui, deixa eu pegar aqui a referência dele. E a gente sobe um pouco aqui no CSS. E vamos trabalhar ele. No caso, eu vou pegar algumas coisas do botão vermelho, tá? Aqui, ó.
Só que a diferença é que ele vai ser um amarelo, tá? Se a gente atualizar aqui, ó. Vamos atualizar aqui com Ctrl R. Ah, tá, esqueci de um detalhe. Vou colocar o CSS aqui. Show, ó. Vamos pintar aqui a fonte dele de preto. Tá aqui, adicionar item. Show de bola. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar trabalhando aqui essa parte de valor total, né? O que acontece? Quando a gente adiciona um item, ele vai vir para cá com a quantidade como um de padrão, né? Só que quando a gente alterar esse item aqui, esse valor total ele tem que receber um novo cálculo, né? Que cálculo é esse? Geralmente o cálculo de valor total é o valor unitário do produto vezes a quantidade que foi inserida, né? Então ele tem que fazer esse cálculo aqui em tempo real. Não é nem tempo real. Quando de repente eu fazer a alteração aqui de fato, ele já tem que sofrer aqui o resultado, né? Então a gente pode fazer, a gente vai tentar algumas coisas aqui, tá? Bom, aqui no IntraWeb, além dos eventos convencionais que a gente conhece, por exemplo, se tratando de botões, a gente tem os eventos que a gente conhece muito bem, um clique a gente conhece. Só que existe novos eventos, por exemplo, o onAsync click, o que é que acontece? O onAsync exit, o que é que ele faz, tá? Então a gente tem novos eventos quando a gente instala o IntraWeb na nossa máquina. No nosso caso aqui, a gente vai estar trabalhando aqui o evento onAsync exit. O que que significa o onAsync exit? Bom, para você entender aqui a diferença de onExit e onAsync exit, a gente está falando aqui de web, tá? Então se você tá de repente fazendo aqui uma associação com o desktop, esquece, tá? Porque aqui é uma outra coisa. O que acontece? Quando você está utilizando o IntraWeb e você utiliza o evento de onClick ou onExit, toda vez que você executar aquela ação, ele vai atualizar a página, entendeu? Só que agora a gente tem novos eventos, que é justamente um deles que é o async exit. Então o que vai ocorrer? Quando o evento com async ocorrer, ele não vai atualizar a página, ele vai acontecer em memória toda aquela funcionalidade que está dentro desse evento, tá? Pode acontecer de que não funcione da forma correta, mas pode acontecer que funcione. Então, o propósito desse evento, o propósito dos asyncs é justamente esse, é realizar atividades que não tenham necessidade de atualizar a página novamente, tá? Então, vamos tentar utilizando o async click. Se não der certo, a gente tenta de outra forma, beleza? Tanto é que o usuário que estiver utilizando, ele nem vai se dar por conta do que é async e do que não é. Ele só quer funcionando, beleza? Então, vamos continuar. O async exit ele vai ocorrer quando o botão, né, perder o foco, né? Só que a gente também tem que pensar que o usuário está no celular, então de repente ele mudou ali a quantidade e ele não saiu ainda do campo, né? Então o valor ainda está lá. Ele de repente só vai sair do campo, só vai ser atualizado quando ele tocar no botão adicionar, por exemplo, porque já é uma outra coisa. Então talvez o async exit não funcione muito para a gente. Eu nem vou utilizar porque a gente tendo esse ponto de vista, ele talvez não funcione da maneira que a gente gostaria que utilizasse. Então, o que é que eu vou fazer aqui, então? Eu vou utilizar um timer, só que esse timer não é o timer do próprio Delphi nativo, é um timer exclusivo do IntraWeb, que utiliza, ele faz a mesma coisa que o timer, ou seja, você vai determinar que ele faça alguma coisa dentro de um determinado tempo ele vai ocorrer, tá? Então, ele também tem os eventos de onAsync timer e o onTimer. Então a gente vai estar utilizando nesse caso o onAsync timer, tá? E a gente vai determinar que ele faça isso rápido, tá? Então vamos colocar aqui 100, um intervalo de 100 milissegundos, tá? Então vamos aqui nos eventos dele e vamos tentar trabalhar isso. Então como é que vai acontecer aqui? Vamos tentar criar aqui do mais básico possível para que a gente possa fazer um código claro. É criar aqui duas variáveis. Vou chamar de quantidade a primeira, do tipo não sei do tipo inteiro, sempre inteiro tá beleza. E outra vai ser valor unitário. Unitário. Do tipo double. Ou do tipo double ou do tipo real. Aí você decide, beleza? E vou colocar aqui também uma variável chamada valor. Valor total. Valor total. Beleza? Então a primeira coisa que ele vai estar fazendo aqui é checar. Não é nem checar. Porque quando ele adiciona o item, ele por padrão já vem preenchido, né? Um outro detalhe que a gente pode fazer é o seguinte, tá? A gente pode determinar, isso aqui é uma coisa muito bacana, e se você já é desenvolvedor de Android com Delphi, você já vai sacar.
a gente pode determinar o tipo de teclado que apareça aqui quando ele estiver no Android, por exemplo. Para mim, aqui em quantidade, a gente pode ir aqui na propriedade, deixa eu ver se eu encontro aqui, a propriedade, eu acho que é keyboard. Não, não é keyboard. Deixa eu ver se eu encontro aqui a propriedade. A gente, infelizmente, não encontrei aqui a propriedade e deixa pra gente trabalhar isso depois. Isso é um detalhe, né? A gente trabalha isso depois. Beleza? Então, vamos voltar aqui para nossa rotina. O que é que vai acontecer? A primeira coisa é que essa variável quantidade, ela vai receber, a gente vai precisar fazer uma conversão aqui, né? Ele vai precisar receber o valor que está lá no componente de quantidade. Então, vai ser str tá? E aqui vai receber iwedt quantidade.text, tá? Primeira coisa a gente resolveu, certo? Segunda coisa é a mesma coisa relacionada ao valor unitário, né? Só que o valor unitário existe uma coisa chata, né? Que é a questão de pontuação e vírgulas, né? Então, a gente teria que criar uma situação que ele possa fazer a conversão, caso ele encontre valores acima de R$ 1.000 e valores abaixo, né? Você pode pensar em uma forma de resolver isso de várias formas, tá? Eu vou tentar fazer aqui da maneira mais simples possível, para que a gente possa, no mínimo, tratar esse problema, tá? Depois a gente pensa em detalhes mais complexos, tá? Então, valor unitário, ele vai receber basicamente a mesma coisa. A diferença é que a gente não vai converter para inteiro, a gente vai converter para float, né? Então vai ser iwedt valor unitário ponto text, tá? Show. Agora, a gente tem agora os dois, né? Então, o que vai acontecer? O nosso valor total, ele vai receber o valor unitário vezes a quantidade. Beleza? E por fim, ele vai estar atualizando o nosso componente aqui de valor total, text. Ele vai receber um format float, valor total. Valor total. E aqui a gente coloca por fim uma máscara, né? Beleza? Show de bola. Já que a gente está com um campo de valor total, a gente tem que fazer um detalhe muito importante também. Quando a gente consultar o produto, quando a gente escolher o item, ele também tem que retornar o valor total, porque se a gente pegar o valor unitário e multiplicar por 1, ele vai dar o mesmo valor, né? O mesmo valor de valor total, Então, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu só encontrar aqui o evento para aqui. Ele faz aqui, aí ele procura, né? Ele volta para o campo principal e volta aqui, ó. Então o valor unitário está aqui, ó. Então o iwedt valor total, o text vai receber valor total, que é a mesma coisa, né? Então vai ser aqui, ó. O valor unitário vai receber valor total. E se ele quiser alterar, ele edita após inserção do item, né? Mas durante isso, quando ele trazer do cadastro de produtos, ele vai trazer com valor padrão 1, beleza? Bom, vamos testar aqui e ver se ele apresenta alguns erros, tá? Então vamos rodar aqui, compilou, vamos atualizar a página, show. Aí já tá dando erro aqui, ó, que vazio não é um valor inteiro. Então, eu imaginei que isso fosse ocorrer, porque é o seguinte, o valor, quando ele abre a aplicação, ele tá vazio, né? Então a gente tem que fazer o seguinte, tá? Ele só vai fazer isso aqui. Opa, deixa eu voltar. Eu estou no evento errado. Ele só vai fazer isso aqui quando o campo quantidade for diferente de vazio. Então, se iwedt quantidade text for diferente de vazio, então faça isso aqui. Ou seja, quando tiver produto adicionado, né? Vamos salvar tudo, vamos atualizar, compilar na verdade, né? Show. Tentar aqui a aplicação, então ela abriu normalmente, né? E o processo ele está correndo aqui porque ele está checando toda vez, né? Então, vamos pesquisar aqui um item. Opa, deu um errinho aqui. Qual foi esse erro? Eu não entendi o erro. Ele está dizendo aqui socket, mas vamos adicionar um item aqui. Ele já adicionou aqui, ó. Beleza? Ele já adicionou inclusive o valor total aqui, né? Vamos pesquisar de novo. Ele está dando esse erro. Deixa eu debugar para entender o motivo. Eu não estava dando esse erro antes, né? Deixa eu abrir aqui esse consultar produto. Eu clico em pesquisar. Web Application Show, Release. Pesquisar. Ele vai entrar aqui.
Vou entrar aqui e daqui não deu erro. Onde é que tá dando erro? Deixa eu consultar produto aqui se tem alguma coisa no Form Show que tá prejudicando. Eu aqui nos eventos, Form Show. Vamos colocar aqui. Ele tá dando erro ali no release. Ele tá dando erro no release. Tá, vamos fazer o seguinte, tá? Provavelmente tá dando uma bronca aqui no caso desse time. Então vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no Form Show. Eu vou estar desativando esse timer, tá? PW Timer. Na verdade, não, tudo bem. Ele tem que começar desativado. Timer.enable igual a false. Beleza? Se ele clicar no item aqui, no caso, quando ele trazer o retorno, né? O timer liga. Beleza? Enable. Show. Então, beleza. Então vai ficar nesse esquema. Ele vai ligar, ele vai desativar quando ele abrir a aplicação. E não vai ficar nessa até que ele adicione um item aqui. Se ele adicionar o item, ele vai ser ativado. E outro detalhe muito importante. Não, mas no caso isso não pode acontecer. Quando ele alterar a quantidade. É só se a gente colocasse aqui um evento de quantidade no on-exit dele, mas isso não ia acontecer. Deixa eu ver aqui se ele tem. Ele tem aqui uma propriedade muito bacana que é o async change, né? Quando a informação mudar, né? Então a gente talvez possa utilizar esse evento, ou melhor, a gente pode trocar esse timer para que ele de fato não seja utilizado mais e utilize somente o async change, né? Vamos fazer um teste. Vamos aqui em quantidade. Vamos utilizar o async change. Ele vai fazer isso aqui. Tem que copiar também as variáveis, né? Que eu não copiei. Vamos deixar o timer aí parado por enquanto. Então, vamos ver se dá certo utilizar o async change. Beleza, tá aí. Vamos testar também se aqueles erros vão continuar ocorrendo. Atualizar a página. Beleza, tá aqui. Vamos pesquisar. Não deu erro, não foi? Não deu erro, pelo visto. É alguma coisa relacionada ao timer ali que tava dando bronca. Vou clicar aqui em selecionar. E o padrão veio a quantidade 1. Agora se a gente alterar aqui, vou colocar um 3. O que acontece? Ele alterou, né? Mas foi necessário eu sair do campo, né? Então a gente teria que ver de fato isso para trabalhar da melhor forma. Mas a verdade é que ele está fazendo o que deve ser feito, né? Agora, por alguma razão, ele mudou aqui o estilo, né? Quer dizer, se eu alterar para 2 aqui, ele está alterando. Ele tá. Vou colocar 1. Não tá certo. Deixa eu abrir. Só abrir a calculadora para desencargo de consciência aqui. Só para ver se o valor tá certo. Calculadora. 157. 47 vezes 2. Isso mesmo, tá correto. Por alguma razão ele alterou o estilo aqui, tá? Isso aqui é detalhe, gente. Visual é detalhe, a gente vê isso depois. Bom, tá funcionando, só que nesse caso aqui eu tô precisando sair do campo, né? Então ele não atualiza em tempo real, né? A gente pode voltar, né, a trabalhar o timer, porque é o que tem que ser feito. Então, no desktop é uma situação, no ambiente web tem que ser outra, né? Então, vamos voltar aqui a utilizar o timer, vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar, tá? Form show, tá aqui. Vamos seguir aquela mesma lógica que a gente estava trabalhando. Quando ele identificar que existe EAN que retornou depois de ter sido escolhido, ele vai ser ativado. E quando a gente pode fazer o seguinte, tá? Quantidade, tá aqui a quantidade, eu vou comentar aqui. Quando o valor mudar, ele ativa o timer, tá? Vou ver se funciona. Timer enable igual a true. E o que é que vai ocorrer também? Quando o timer fizer a primeira vez, ele vai se auto desativar, tá? Timer enable igual a false. Beleza? Então, em duas situações ele vai estar sendo ativo, ou quando ele alterar a quantidade, ou quando ele selecionar um outro item. Beleza? Então vamos testar aqui e ver se funciona. Vamos atualizar aqui. Então vamos lá. Aqui ele não fez nada, né? Então vamos pesquisar aqui. Vamos colocar um item aqui. Então ele ativou e trouxe aqui a quantidade e ele se auto-desativou. Agora se eu alterar aqui para 2, ele não vai fazer nada enquanto ele não o campo não perdeu o foco, né? Então não funcionou como eu queria, tá? É porque ele precisa ele precisa perder o foco, né?
para ele poder fazer alguma coisa. Então, de fato, não funcionou ainda para mim, ok? Então, então o async, o onChange do async do edit não funcionou para mim. Deixa eu ver se a gente pode utilizar algum outro elemento, tá? O async onEnter, quando a gente entrar no campo, né? Mas não adianta a gente utilizar esse carinha aqui, porque quando a gente entrar no campo, e se a gente sair do campo, né? Pode ser o async move não funciona. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui o onChange. Esse carinha. Na verdade é aqui, né? Tá aqui o async. Eu vou comentar essa linha aqui. Para ele não se desativar. Aí no caso ele vai ficar checando toda vez, né? Vamos ver se funciona. Opa. Beleza. Pesquisar. Computador. Aí ele vai ficar checando aqui nesses processos aqui, ó. E aqui quando eu alterar, colocar um 2. Ele já muda para mim. Né? Então, bacana é esse. A questão é, se eu ficar vazio, ele não vai fazer nada, porque se o campo estiver vazio, ele só vai fazer uma coisa diferente de vazio, né? Se eu colocar 0, ele vai ficar com 0. Então, a gente pode fazer o seguinte, quando ele identificar que o valor que foi colocado foi 0, ele já muda para 1. Então, é muito bacana, tá correto. Beleza? Então, eu acho que dessa forma aqui a gente funcionou, tá? E, obviamente, aqui eu posso colocar vírgula, se eu colocar vírgula que ele vai dar erro, mas a ideia é que a gente consiga bloquear para que o usuário não consiga digitar nem caracteres especiais e nem letras, né? Somente números, tá? E dá pra gente fazer isso. Se a gente não conseguir fazer pelo Delphi, dá pra gente fazer isso pelo HTML, tá? E de repente, se a gente precisar utilizar alguma coisa de JavaScript, a gente consegue fazer isso também. Beleza? Mas basicamente funcionou, ok? Bom, para fechar esse vídeo aqui, a gente vai fazer um esquema do seguinte modo. A gente vai criar uma nova tabela para que os itens que a gente adicionar, eles vão entrar aqui, beleza? Então vamos finalizar, vamos fechar aqui a aplicação. Vou voltar aqui para minha tela principal, porque a gente precisa retirar aqui esses modelos que a gente tem aqui, que a gente construiu juntos, para que são os modelos, né? Então eu vou comentar esses carinhas aqui. Beleza? E vamos voltar aqui para o principal. E aqui a gente vai estar colocando mais um componente que é um label, tá? Um label. Vamos chamar esse label de IWL itens, tá? Tá aqui um label. Poderia ser um label, poderia também ser um componente text, tá? Deixa eu ver se ele tem aqui. Componente text aqui, ó. Mas vamos utilizar um label que eu geralmente utilizo o próprio label mesmo, tá? O que é que vai acontecer? Esse label aqui, eu vou estar ativando uma propriedade dele chamada raw text, tá? Então, aqui, ó, raw text, tá aqui a propriedade dele, ok? E ativo, eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, aqui quando eu clicar em adicionar item, ele tem que ir para essa nova tabela, né? Então, vamos começar a construir essa nova tabela. Estamos aqui com o meu IBExpert. Na verdade, a tabela já está criada. Eu acabei esquecendo disso. Itens PDV. Então, para adicionar itens nessa tabela, a gente precisa do ID, da descrição, código de barras, valor unitário, quantidade e valor total. A gente poderia colocar mais um campo para a gente saber quando foi adicionado esse item, né? Mas eu acho que para teste não precisa, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui adicionar um novo item, tá? E vamos começar aqui a personalização dele, tá? Var com é uma conexão temporária. Opa, deixa eu voltar. FD, faltou D. A minha conexão, ela vai ser do tipo new, ok? Essa conexão, ela vai ter o mesmo tipo de conexão que o meu FD connection. A minha conexão, vamos limpar aqui o SQL dele, se tiver alguma coisa. A minha conexão, como é que a gente vai trabalhar com ela, né? Então vai ser um text aqui. E vamos começar aqui o nosso SQL. Vai ser um insert into pdv itens. Quais são os campos? Vai ser id. Cadê? id, descrição. Código barras. Valor unitário. Valor unitário, quantidade e valor total. Quantidade, valor
total. Beleza. Agora vamos continuar aqui com o Velos, né? Então, no Velos, quais são os valores que ele vai estar recebendo, né? No quesito ID, é sempre bacana a gente colocar um auto-incremento, né? Eu sei que durante a criação da tabela, a gente colocou uma trigger, né? Então, eu vou até tirar aqui o ID para saber se de fato a tabela vai estar criando esse trigger bacana para mim. Se ele criar da maneira correta, show, a gente não mexe nisso. Mas se ele não criar da maneira que eu quero, então a gente cria aqui de uma maneira dinâmica para que toda vez que ele vai criar, ele adicione um item na ordem certa. Beleza? Então vamos trabalhar com a descrição. Na descrição, a gente vai colocar esse carinha aqui chamado quote_str. Bora, meu filho. Ah, tá. Faltou mais um aqui para concatenar. E o quote_str ele vai receber o iwEDT descrição. Ah, tá. Porque não é o LBL, né? Aqui, ó. Caption. Beleza? Depois tem o código de barras. Então vai ser iwEDT código de barras caption. Vamos colocar mais um que é o valor unitário. Só que no caso do valor unitário, existe um esqueminha, né? A gente tem que trabalhar para que ele substitua a vírgula pela pontuação. Então, nesse caso, vai ser quote_str. Aqui vai ser um string replace. Tem aqui esses parâmetros. ref. Aí, coloquei errado, né? String replace. Ok. E aqui vai entrar o iwEDT, valor unitário. Text. Você vai substituir a vírgula pelo ponto. E aqui entra mais um campo, que é o quantidade. No caso da quantidade, ele não precisa ter o quote_str. iwEDT quantidade text. E por último vai ter o valor total, que vai ser o mesmo esquema que o valor unitário, que vai receber string replace. E aqui entra iwEDT valor total ponto text. Show? Maravilha. Agora a gente coloca um comandozinho chamado com.exec. Depois a conexão ela é destruída. Só que eu vou fazer um esquema que é o seguinte. Eu vou tirar esse carinha, vou colocar dentro de um try para saber se de fato vai funcionar. Aqui. E aqui eu vou colocar um web application. Ponto show message item adicionado. Mas se ele der erro, então vai ser um exception web application ponto show message ponto message. Show. Então ele vai fazer a conexão, vai montar o scriptzinho de insert e vai tentar inserir. Se ele conseguir, beleza. Se ele não conseguir, ele mostra para nós, né? Mostra a mensagem do erro. Show? Então vamos tentar. Deixa eu verificar aqui se no meu HTML já tem os itens de adicionar item. Tem aqui, ó. Só que não faltou ainda falta uma coisinha, tá? Porque por mais que ele esteja inserindo na tabela, a gente não está visualizando os itens ainda, não é? Então a gente está inserindo aqui, só que falta a parte da visualização, né? Então como é que a gente faz para mostrar isso de forma visual para o usuário, né? A gente precisa montar esse carinha também. Então ele adicionando aqui, a gente precisa continuar aqui nesse script, e de preferência antes da mensagem, né? Porque a mensagem, quando aparece uma mensagem na tela, ele meio que foca, né? E não carrega as outras coisas que estão em fundo. Então vamos continuar. No caso, o item ele foi adicionado. Agora a gente tem que trabalhar a partir do visual.
Eu vou criar uma variável chamada HTML do tipo string, tá? E a gente pode fazer o seguinte, na verdade, a gente pode fazer essa rotina aqui, ou a gente pode fazer ela de maneira isolada, aqui nessa própria Unity, porque de fato a gente vai precisar talvez reutilizar essa rotina em outros momentos. Então eu vou, de fato, não vou fazer aqui, vou fazer ela isolada. Vou criar aqui uma função chamada carregar itens PDV. Ela vai me retornar um inteiro, ok? E vamos aqui completar ela. Tá aqui. Agora vamos criar uma conexão aqui, o que é que vai acontecer? Quando eu adicionar o item, ele vai estar entrando na base. Ok, então tendo essa informação na base, eu consigo fazer um select para que ele traga tudo da base e monte de maneira visual. Ok, deixa eu copiar algumas coisas aqui só para mim não digitar novamente. Ok. Beleza, então o que é que eu tenho que fazer? Select, traga todos os produtos, mas não é todos os produtos, no caso aqui, é todos os itens, né? Então vai ser select from PDV itens. Traga todos os itens do PDV. Show? Obviamente que esse exemplo aqui, gente, não tá. Eu não tenho aqui vários caixas, né? De repente, um supermercado, vários caixas com vários PDVs. Então, aí não tô. É um exemplo básico, tá? Para você se basear. Show? Então, aqui eu vou colocar um while not com ponto .eof. E aqui vamos montar o nosso carinha, né? Não podemos esquecer o next aqui. Show? Então, vamos trabalhar aqui com tem mais uma variável chamada HTML e com string. Ok? E aqui o nosso HTML recebe HTML ele mesmo, porque pode ter mais de um item. E aqui a gente começa a concatenar. Eu vou estar utilizando esse modelo que nós já criamos anteriormente, tá? Que é esse carinha aqui. E aqui eu vou jogar simplesmente no HTML, tá? Vamos aqui trabalhar, concatenar as coisas aqui. Ok. Na verdade são duas partes, né? Tem essa parte daqui, na verdade é esse carinha completo, né? Deixa eu descomentar aqui, só para ter certeza. Que tem a parte do título e tem a parte o título e a parte dos itens propriamente ditos, né? Então vamos funcionar dessa forma. Show? Só precisa colocar aqui as concatenações, né? Show de bola. Então tá aqui, agora vamos substituir as informações. No caso aqui entra o código de barras. Na verdade não precisa do código str, é somente o item propriamente dito. Código de barras. O tipo as string. A descrição do item. Quantidade. Beleza. No caso aqui, valor total seria o seguinte, tá? Format float. Ele não vai trazer aqui valor unitário, aqui vai ser o valor total, né? Então seria com.field by name, valor total, as float, né? Então aqui entra a máscara, né? Show? Maravilha. Bom, a gente tem que testar as duas coisas agora. A gente tem que testar se ele está inserindo da maneira correta. E aqui, carregar itens PDV é o seguinte: quando ele adicionar aqui os itens, ele vai estar carregando aqui, carregar itens PDV. Beleza?
Então vamos colocar aqui. Aqui eu sei que talvez não dê muita bronca, né? Acredito que não. Mas eu estou mais preocupado com essa parte aqui da inserção, né? Então vamos colocar um debug aqui para a gente ter certeza de que ele vai entrar os valores corretos. E vamos testar, beleza? Então tá aqui. Deixa eu dar um OK. Atualizar a página. Então tá aqui, vamos pesquisar um item. Vamos colocar esse teste de produto. Tá aqui, vamos colocar uma quantidade mesmo. Aqui acabou não limpando, né? Porque a gente comentou, mas depois descomentou essa parte aqui. Tem que estar comentado, né? Ah, tá. Um outro detalhe que faltou, ok? Deixa eu me certificar de um detalhe, que é o seguinte: carregar itens PDV. Aqui tem item, né? Então, esse item aqui tem que ser comentado. Só que faltou um detalhe muito importante. Vou até cancelar aqui o servidor, que eu preciso que de fato essa alteração precisa ocorrer. É o seguinte: isso aqui é uma função, mas então ele vai retornar a função. Então aqui tem que ter um result, tá? Result HTML. Tá? Porque o que vai acontecer? O meu adicionar item aqui, o IW itens.caption, ele tem que receber essa informação. Beleza? Show. Vou tentar de novo. Então ele tá aqui porque eu já não que ele tá porque não salvei, né? Então ainda tá aqui. Deixa eu dar um Ctrl R aqui. Ctrl F5. Porque esses carinhas ainda estão aqui. Acho porque tem aqui mais para baixo. Então deixa eu comentar aqui também. Tá faltando um outro detalhe, mas esse detalhe a gente não precisa parar o servidor, tá? É só a gente incluir. Deixa eu tirar aqui esses itens. Pronto. Vou subir aqui. Que aqui a gente precisa incluir o nome do IW itens, tá? Senão ele não enxerga. Então vai ser assim, ó. Aqui. IW itens. E a gente pode atualizar a página. Beleza? Tá aqui, ó. IW itens. Eu não sei se porque ele não deveria estar aparecendo assim. Mas vamos lá. Vamos pesquisar aqui. Vamos adicionar o item. Vamos adicionar. Então tem aqui o debug. Vamos chegar aqui no select para ver como é que ele está montado, né? Vamos ver aqui. Quantidade, no caso teste, tá ok. Teste produto, que é a descrição. Aqui tá o código de barras, aqui tá o valor e aqui tá a quantidade, aqui tá e aqui, e ele não, por alguma razão não substituiu aqui a vírgula pelo ponto, né? Vamos tentar saber por quê. Porque eu não coloquei o que ele deve substituir, né? Tem que ser assim, ó. Show? Então, vamos voltar para cá. Vamos de novo, vamos atualizar. Show, pesquisar, teste produto, vamos adicionar produto. Vamos ver como é que ele está montado aqui. Beleza, então aparentemente está tudo ok. Vamos dar um F8 aqui novamente. Ele deu erro porque ele não achou a tabela PDV itens. PDV itens. É itens PDV, é o contrário. Tá, então vamos lá. Itens PDV. Itens PDV. Vamos de novo, pesquisar o item, teste produto, adicionar item. Olha aí, adicionou. Só que ele deu erro aqui, eu imaginei, mas é a mesma coisa, né? Eu acabei esquecendo lá. Mas beleza, show. Ele adicionou um item, deixa eu parar aqui. Carregar itens. Itens PDV. Tá? Mas vamos checar se ele de fato adicionou o item, tá? Vamos dar uma comentada aqui. Olha só. Então o item tá aqui. Show? E agora que a gente tem uma função para ele trazer todos os produtos, a gente pode fazer isso já no nosso form principal. Quando ele dá um form show aqui, ó, ele já pode trazer os itens. Por exemplo, carregar itens PDV. Na verdade, faltou outra coisa aí. IW itens, né? Ponto caption. Recebe itens PDV. Carregar itens PDV. Mesmo que esteja tudo vazio, a gente entende como se estivesse dando continuidade, né? A gente também pode colocar uma funcionalidade para ele finalizar, né? Ele vai finalizar toda aquela venda daquele PDV para ele iniciar um novo, né? A gente pode fazer isso também, não tem problema não, ok? Então, tá abrindo aí, vamos atualizar aqui. Olha só aqui o item, ó, teste produto 19,99. Então ele já trouxe na memória esse item aqui que já está adicionado. Vamos colocar mais um, vamos colocar aqui o celular. Agora vamos mudar a quantidade, vamos colocar 3. Vamos adicionar item. Na verdade, ó, engraçado, ele não trouxe aqui, né? Vamos adicionar o item. Já entendi por que ele não trouxe, tá? Mas a gente vamos corrigir isso depois. Vamos inserir aqui novamente. Adicionar item e vamos impor. Ele deu um erro aqui. Vamos ver o motivo depois.
Item adicionado. Ele trouxe os dois itens aqui, ó. Vamos corrigir aqui porque que ele, quando eu fui pesquisar ali, ele não deixou, ele não trouxe nada, né? Porque aqui, ó, essa condição ele tá vindo para aqui para fora, né? Então aqui toda vez agora que tiver itens, mesmo que não tenha nada, ele vai trazer vazio. Mas tendo itens, ele vai trazer itens, né? Seção ID válido, certo. Beleza, trouxe dois itens aqui. Vamos adicionar mais um para fechar. Computador. Vamos colocar aqui 7 itens. Vamos adicionar. Aqui a gente já sabe que está passando, legal. Opa, deu um erro aqui chamado, ó. Aqui, ó, questão de pontuação. Olha só que bacana. 2.099,65 é uma coisa que a gente vai estar tratando, tá? Mas no próximo vídeo você já percebeu que está funcionando. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ficou com algum tipo de dúvida relacionada ao projeto em si, coloca o teu comentário aqui embaixo que eu vou ter enorme prazer de te responder. E para você não perder essa série de vídeos maravilhosa com Delphi e IntraWeb, criando aplicações em Delphi para a web, se inscreve nesse canal, não perde a oportunidade de aprender essa nova tecnologia, porque na última aula dessa série tem uma surpresa muito bacana que eu acho que você vai gostar bastante. Beleza? Então, a gente se vê. Até a próxima. Fui!